Salve, salve galera! Como vocês estão? Mais uma vez, professor Israel, iniciando uma videoaula. E o tema da nossa videoaula de hoje é sobre o processo de independência das 13 colônias inglesas na América, ou, se vocês preferirem, o processo de independência dos Estados Unidos. Quando a gente começa o debate sobre o processo de independência dos Estados Unidos, alguns alunos sempre questionam, mas professor, por que nós, no Brasil, temos que saber sobre o processo de independência dos Estados Unidos? Na minha opinião, é importante a gente saber minimamente ali sobre o processo de independência nos Estados Unidos. Primeiro, porque os Estados Unidos, ou as 13 colônias inglesas na América, foram o quê? Foram as primeiras a se tornarem independentes, foram as primeiras a se livrarem ali do jugo colonial. E também é importante a gente analisar esse processo de independência do ponto de vista de como as ideias iluministas chegaram aqui na América e como essas ideias iluministas também foram o combustível não só do processo de independência dos Estados Unidos, mas de outros processos de independência também, ou de outros levantes vitoriosos ou não, beleza? Na minha opinião, na minha leitura, esses dois motivos são muito importantes, tá certo? Mas antes da gente começar a falar sobre esse processo de independência em si, é importante a gente relembrar ali um pouco sobre como foi o processo de colonização da América e, mais especificamente, como se deu o processo de colonização inglês aqui na América. Se vocês se recordam ali daquele conteúdo do primeiro ano, vocês se lembram que a divisão territorial do continente americano foi realizada através do quê? Através do chamado Tratado de Tordesilhas, de 1494. Sobre ali a direção do Papa, vocês se lembram que essas terras descobertas ou por se descobrir foram divididas entre a Espanha e Portugal. Vocês se lembram que aquela parcela que futuramente seria um trecho do Brasil ficou sob a tutela de Portugal e a maior parte do continente americano ficou sob a tutela da Espanha. Só que aí nós temos uma questão. A Espanha não tinha noção, não tinha ideia da dimensão ou do tamanho do continente americano. E aí eles foram ali explorando, foram ali colonizando, e eles perceberam o quê? Que eles não tinham condições de colonizar tudo aquilo, ou seja, colonizar a sua parcela da América em sua totalidade. Por isso, os espanhóis eles se dedicaram ao quê? A colonizar somente regiões que financeiramente lhes fosse interessante ou regiões que eles consideravam o quê? Estratégicas. E eles se deram ao luxo de realizar esse tipo de colonização, principalmente por quê? Porque logo no início da colonização deles ali na América, eles encontraram metais preciosos em grande quantidade, em abundância, em regiões como o que hoje é o México e o Peru. Tendo em vista que eles encontraram logo esses metais preciosos, eles se deram ali, repito, ao luxo de que, olha, nós não precisamos colonizar outras áreas, nós não precisamos investir tempo e esforço e outros elementos, o quê? Em regiões que é um tiro no escuro, que a gente não sabe se vai ter o quê? Um retorno ou não. Belezinha? E aí nós vamos perceber que as principais regiões que não eram ali nem estratégicas, nem financeiramente interessantes, estavam localizadas na América do Norte. E nós vamos perceber que outros países vão se aproveitar desse vácuo deixado pela Espanha e vão realizar o quê? As suas colonizações nessas terras. E é importante a gente salientar que os países que vão realizar isso, em especial, são a França e a Inglaterra. E a partir daí, a Inglaterra vai ter o quê? Suas 13 colônias ali na costa leste da América do Norte, que é a costa leste dos Estados Unidos. Vocês se lembram disso lá do primeiro ano, não é verdade? Outro ponto importante para a gente lembrar do primeiro ano
foram os tipos de colonização que ocorreram ali nessas 13 colônias, porque nós sabemos que essa colonização não foi realizada de maneira homogênea, ou seja, existiam diferentes tipos de colonização. As colônias do norte, ou nas colônias do norte, foi realizada a colonização de quê? De povoamento, enquanto nas colônias do sul foi realizada a colonização de exploração. Começando aqui pelas colônias de exploração, vocês vão perceber que o modelo que foi implementado ali nas colônias do sul é bem parecido, é análogo com o processo de colonização que foi realizado o quê? Aqui no Brasil. Quando nós falamos dessas colônias de exploração, qual é a sua finalidade no final das contas? Obter recursos, obter riquezas na colônia e enviar essas riquezas para onde? Para a metrópole. Basicamente, essa era a sua finalidade. E nós vamos perceber que existiam alguns pilares que sustentavam esse modelo de colonização. Primeiramente, nós sabemos que ali nessas áreas de exploração existia a predominância do quê? Do latifúndio, aquela grande fazenda, aquela grande propriedade de terra. Um segundo fator importante é que esses latifúndios eles eram monocultores, ou seja, ali naquela fazenda, ali naquela grande propriedade, era cultivada apenas um produto. E ali, no sul dos Estados Unidos, geralmente era algodão ou tabaco. Beleza? Terceiro fator, esse latifúndio e a sua produção era voltada para o mercado externo, ou seja, era voltado para a agroexportação. Belezinha? E um quarto fator que também é importante é que a mão de obra que vai ser utilizada ali é uma mão de obra o quê? Predominante escrava de origem africana. Com isso, senhores, nós temos o quê? Esses 4 pilares de uma colônia de exploração. Ela é latifundiária, ela é monocultora, ela é agroexportadora e ela é o quê? Ela é escravista. Também nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que ela tinha uma sociedade bem o quê? Elementar, era uma sociedade pouco complexa. Quem estava no topo dessa sociedade, obviamente, eram os grandes proprietários, eram os grandes latifundiários. Abaixo deles existia uma pequena camada de trabalhadores brancos, livres e assalariados, como feitores, capatazes, dentre outros, só que a maior parte da população ali nas colônias do sul era compostas por quê? Por escravos de origem africana. E aí nós podemos dar alguns exemplos ali de filmes que mostram bem como eram essas colônias de exploração no sul do futuro Estados Unidos. Filmes que eu gosto de destacar aí para vocês é Django Livre, do Quentin Tarantino, que você consegue ali visualizar bem como que eram essas colônias de exploração. E também um que é bem mais impactante, mas está aí disponível para vocês, que é o 12 anos de escravidão. Ali vocês conseguem visualizar o quê? Os latifúndios, essas grandes fazendas que produziam algodão. Vocês conseguem ali visualizar os escravos de origem africana cultivando e colhendo esse algodão. E quem era o setor dominante ali daquela região? Aquele grande fazendeiro rico. Belezinha? E por outro lado, haviam as colônias de povoamento, conforme já salientado, que estavam ali no norte dos futuros Estados Unidos, ou seja, estava ali acima, belezinha? E aí nós percebemos diferenças gritantes, beleza? A primeira delas era o tipo de propriedade que existia lá. Aquela região era fundamentalmente formada pelos minifúndios, ou seja, pequenas propriedades. A mão de obra que era
utilizada lá era majoritariamente o quê? Livre, beleza? A escravidão existia? Existia. Contudo, nós vamos perceber que era em um número reduzido. Era em um número reduzido principalmente devido ao quê? Devido à mentalidade das pessoas que viviam ali naquela região. Aquelas pessoas, elas tinham uma mentalidade muito inclinada aos princípios norteadores da burguesia. Como a burguesia pensa, gente? Nós vamos ali trabalhar, ganhar dinheiro, obter esse dinheiro, transformá-lo em capital e, consequentemente, nós vamos o quê? Fazer com que esse dinheiro gere mais dinheiro e vamos o quê? Enriquecer. E aí, o modelo escravista, segundo essa situação, ele é desinteressante. Por quê? Porque o escravo trabalhava, ele era propriedade de alguém, ele não recebia um salário, consequentemente ele não tinha o quê? Poder aquisitivo. E aí, nesse modelo, segundo ali ideais burgueses, a existência desses escravos, elas não eram o quê? Interessante do ponto de vista o quê? Dos negócios. Nós vamos perceber que a economia daquela região, das colônias de exploração, das colônias de povoamento, ela era mais o quê? Ela era mais diversificada. Nós vamos perceber ali a existência de manufaturas. Nós vamos perceber ali que a pesca de peixes ou de baleias, eram atividades muito importantes para a sobrevivência dessa região, principalmente ali das baleias, que não era apenas a carne que era consumida, a sua gordura era utilizada como combustível de lamparinas, os seus ossos, as suas barbatanas, eram utilizadas para fabricar, por exemplo, botões, leques que eram vendidos na Europa. Consequentemente, eram atividades o quê? Muito lucrativas. Outra atividade que era muito lucrativa era a construção de navios, porque ali na América do Norte havia abundância de árvores e uma disponibilidade muito grande de quê? De madeira. Com isso, o que acontecia? Aqueles colonos construíam navios de madeira e vendiam esses navios para onde? Vendiam esses navios ali para a sua metrópole, a Inglaterra. A Inglaterra tinha dificuldades para construir navios. Por quê? Porque a madeira ela já tinha se tornado escassa, uma madeira apropriada para construir navios já tinha se tornado escassa ali na Inglaterra. Portanto, construir um navio de qualidade na Inglaterra era muito, 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 muito caro. Portanto, essa atividade ali de construir navios na América do Norte, principalmente nas colônias de povoamento, era o quê? Era muito, muito lucrativo e muito importante também para quem? Para a Inglaterra. Ou seja, gente, vocês percebem aí as diferenças básicas, as diferenças elementares dos processos de colonização existentes ali nas colônias inglesas na América. E vocês já estudaram isso ali no primeiro ano, tá certo? Quando a gente analisa os fatores, quando a gente analisa os elementos pelos quais essas 13 colônias vão iniciar um processo de independência, é importante a gente salientar o quê? É importante a gente salientar, primeiro, o desenvolvimento das colônias de povoamento. Nós vamos perceber ali que com os seus negócios altamente diversificados, eles vão conseguir acumular capital e com isso, futuramente, eles vão ser capazes de manter um movimento emancipatório. Belezinha? Outro fator que também é importante para a gente entender esse processo era a relativa autonomia que essas colônias tinham em relação à sua metrópole. Nós vamos perceber que eles tinham ali a autonomia de comprar e vender produtos sem o quê? Sem a participação da sua metrópole. Com isso, eles negociavam com regiões ali da América Central, do Caribe, da África, inclusive, e a metrópole não intervinha nisso. Posteriormente, nós vamos perceber que isso é problemático. Por quê, gente?
Porque quando a Inglaterra tentar impor limites, quando a Inglaterra tentar suspender essa autonomia, o que é que nós vamos perceber? Que não é bem assim, que eles não vão aceitar. Outro fator que é importante para a gente entender esses processos de independência é a influência do pensamento iluminista, porque o pensamento iluminista vai cruzar o Atlântico, vai chegar à América e nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que esses ideais iluministas serão o quê? Serão o combustível desses processos revolucionários. E nós também vamos perceber uma crise no colonialismo, ou uma crise no sistema colonial, porque essa crise ela está atrelada à crise do antigo regime, à crise do absolutismo monárquico. Quando o absolutismo monárquico é posto em xeque, quando o absolutismo monárquico começa a mostrar sinais de desgaste, nós vamos perceber o quê? Que o sistema colonial também vai ser posto em xeque em alguns países. Inicialmente ali, nessas 13 colônias inglesas na América, onde esses colonos vão questionar por que dessa exploração, por que dessa desigualdade, sendo que os ideais iluministas pregavam o quê? Pregavam o oposto, pregavam o contrário. Ou seja, gente, vão ser esses os principais fatores que vão ali levar a independência dessas 13 colônias. A autonomia que elas tinham, a crise do sistema colonial, a influência iluminista e principalmente o quê? O desenvolvimento dessas colônias do norte, as colônias de povoamento. Belezinha, gente? Enfim, aqui nós encerramos a nossa primeira aula sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aí no canal, vamos nos ajudar aí, belezinha? E fiquem aí atentos aos nossos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado a todos, forte abraço, tchau, tchau.